Muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo sistematizado. Vamos continuar estudando o livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu sempre ressalto como essa obra é maravilhosa. Espero que todos adquiram a obra, porque ela tem realmente ensinos valiosíssimos. Pode ser utilizada para o Evangelho no Lar, pode ser utilizada para estudo diário, para iniciar o dia já com boas vibrações, tendo uma leitura edificante, que pode talvez até alterar nossos ânimos, nos deixar já um pouco mais dispostos para o dia. É uma obra que vale a pena ser lida, são textos, para quem não está acompanhando, né, verá hoje, são textos curtos, mais de uma profundidade, fornece assim material para muitas reflexões. Então eu recomendo não só a Palavra de Vida Eterna, como toda a coleção, que tem os livros Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, tem mais algum que agora não me vem, mas é muito boa a coleção, todos nesse mesmo estilo. Emmanuel seleciona um versículo do Evangelho e a partir dele faz reflexões maravilhosas, nos brinda com ensinamentos valiosíssimos. Então, é importante esse estudo, no meu entender, é muito gratificante, inclusive de participar, porque a gente conhece mais a fundo a obra, estuda cada texto com profundidade e nós é que aprendemos, somos brindados em estudar cada uma das lições. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 38, que tem como título Salvar-se. Assim, vocês verão, é um texto maravilhoso. Bom, sem mais delongas, porque o tempo é curto, eu já vou trazer aqui para vocês o texto, né, para que a gente possa ler juntos. Então, está lá, né, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 38, que chama Salvar-se. O trecho do Evangelho diz: Palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. É digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra, para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Assinalemos que, logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder, os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz, os egípcios desciam à decadência, os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade, e a redenção, por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga no mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Vejam, né, que é um texto curtinho. Às vezes, assim, numa primeira vista lida, a gente não consegue alcançar
profundeza da lição que é transmitida nesse texto. Por isso que é interessante o nosso estudo. Nós temos 1 hora para falar desse trechinho, né, de um texto tão pequeno. E garanto a vocês que 1 hora não seria suficiente, não é suficiente para falar, alcançar tudo que Emmanuel quis transmitir com essa lição. Vamos começar então, né, do começo. Né? Primeiro, a gente tem que esse trechinho aqui do Evangelho, então, é de uma carta de Paulo a Timóteo. Então, quem foi Timóteo, né? Por que Paulo escreveu uma carta a Timóteo? Mais uma vez, nós vamos falar de outra obra que tem sido frequente aqui. Pelo menos essa terceira lição consecutiva que eu venho trabalhar aqui, que Emmanuel retirou um trecho de um versículo de Paulo, de alguma carta de Paulo. Então, nós temos falado bastante da obra Paulo Estevam, que é uma obra fantástica, que também eu recomendei todas as vezes e recomendo mais uma vez. Leitura maravilhosa, incrível, o livro favorito de Chico Xavier. Bom, Paulo é contado nesse livro, né? Toda a história de Paulo, e o que eu gostaria de trazer é a respeito de Timóteo. Então, Timóteo, ele é trazido, né, no livro Paulo Estevam, que Paulo, quando já tinha, né, deixado de ser Saulo e já tinha se tornado cristão e tinha começado o seu trabalho de divulgação do evangelho, do cristianismo, ele conhece Timóteo. Timóteo, à época, era um menino de 13 anos de idade, neto de uma senhora que recebeu Paulo em sua casa. E ele conhece Timóteo e trava ali contato com ele, começa, né, a ter bastante convívio ali com Timóteo. E, enfim, se apaixona por Timóteo. Eles criam laços de amizade muito verdadeiros. E Timóteo, inclusive, chega a acompanhá-lo, né, junto com Bartolomeu em uma das suas viagens. E era muito novo ainda, acabou até abandonando, tendo que voltar mais cedo da viagem, não conseguiu acompanhar. Imagine como eram as viagens de Paulo, né? Quantos quilômetros percorridos, às vezes a pé, ou, né, no lombo de burricos, e como era recebido, né, nas comunidades, nós sabemos, era recebido por vezes com pedrada, por vezes, enfim, tinha que fugir, não tinha lugar para ficar, não tinha onde dormir, pouca alimentação. Não eram viagens muito simples, né, para um menino de 13 anos acompanhar. E nessa primeira viagem, então, ele abandona, inclusive Paulo volta para casa, mas Paulo insistiu, né, ele percebeu como Timóteo tinha ali tudo para ser, né, ele tinha o potencial para ser também um excelente propagador do cristianismo, para trabalhar, né, com essa finalidade de divulgar o cristianismo, de ser responsável por uma das igrejas. E ele, então, auxiliou, foi um pupilo de Paulo, Timóteo. Paulo auxiliou na educação de Timóteo, ajudou a educar Timóteo para que ele fosse capaz de, enfim, assumir uma missão grandiosa na Terra. E foi o que aconteceu, porque Timóteo, no fim, ele foi quem conduziu a igreja de Éfeso. E tudo isso com o auxílio de Paulo. E Paulo, então, remeteu essa carta a Timóteo nesse sentido, de auxiliá-lo, de guiar seus passos. Vejam, o carinho que Paulo tinha para com Timóteo e como ele dedicava tempo ali em auxiliar, guiar seus passos, em educar, participar da educação. E aí, nessa carta, enfim, ele fala, né, para Timóteo, como a gente vê aqui no texto, palavra fiel é esta e digna de toda aceitação. Ou seja, o que ele vem a seguir é uma palavra fiel, ou seja, verdadeira. É verdadeiro. O que ele vai trazer aqui como afirmativa é verdadeiro, ele já adianta, que é uma palavra fiel, representa a verdade.
e digna de toda aceitação. Né? Então, é digna de toda aceitação, ou seja, é uma verdade que nós não podemos refutar, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, isso é verdadeiro. Esta afirmativa, Paulo deixou claro, é verdadeiro. E Jesus veio efetivamente para salvar os pecadores. Mas aí no texto, né, ele começa a falar a respeito do que é salvação. Porque a gente pode fazer uma interpretação errônea disso, né, que Jesus veio para salvar os pecadores. E nós vemos, sem querer ser, claro, que os detentores da verdade, né, mas o Espiritismo vem com uma interpretação, né, à luz de tudo que o Consolador nos trouxe, um pouco, no meu entender, claro, né, respeitado, como eu já disse, todos os outros entendimentos, as outras vertentes religiosas, mas o Espiritismo ele trouxe uma visão um pouco mais alargada, mais abrangente, né, desse significado. Às vezes, né, se a gente seguir apenas a letra, né, que a letra mata, né, e o espírito vivifica, nós temos que tirar o espírito da letra. E então, muitos dos nossos irmãos de outras vertentes religiosas, eles creem, né, isso se tornou uma crença bastante difundida de que Jesus veio para nos salvar os pecadores, como é uma verdade, mas que basta a nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador, que estaremos salvos. É assim, aceitamos Jesus, Ele é nosso Salvador. Pronto, se você está salvo, você vai para o paraíso. É o que está ali nesse primeiro parágrafo, quando Emmanuel diz assim, é digna de nota, ou seja, digna de nota, é para a gente anotar mesmo lá, escrever lá no nosso caderninho de anotações, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, né? Mas que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus da lama da terra para de imediato colocá-los entre os anjos do céu. Seria assim muita pequenez da nossa compreensão imaginar que Deus ele tem objetivos tão pequenos para a criatura, que ele nos criou apenas para viver aqui um tempo muito curto de existência aqui na matéria e que nós não evoluiríamos mais do que nós podemos hoje. Então, sabemos, todos nós aqui somos falhos, imperfeitos, cheios de vícios ainda. Não conseguimos aprender, nem intelectualmente, nós não conseguimos alcançar, pelo menos a maioria de nós, né, um alto padrão, né, de conhecimentos. O que nós podemos conseguirmos alcançar em uma existência de, sei lá, 70, 90 anos? Né? Eu, mal e porcamente, aprendi rudimentos do direito. Né? Alguma coisa aqui ali de outras, de alguma língua estrangeira, enfim, alguma coisa relativa à cultura, conhecimentos gerais, e só. Já não sou apta a conversar com alguém a respeito de medicina, de anatomia, de engenharia, de física. É só isso que ele pretendia para a criatura. Então, o Espiritismo ele alarga o nosso conhecimento, né, com a ideia de que nós somos, na verdade, seres espirituais, que nós somos, a partir do momento que fomos criados simples e ignorantes, nós temos uma trajetória que é de imortalidade e que nós não cessamos a nossa evolução. Nós vamos evoluindo, isso é um processo contínuo e sem fim, né? Porque nós somos seres imortais. Nós poderemos alcançar a perfectibilidade possível, né? Claro que nunca nos igualaremos a Deus, mas assim, o potencial para a criatura é do tamanho da imaginação de Deus. Imagine, nós não podemos, então, supor que Deus teria algo tão desprovido de valor como são os seres assim tão pequenos.
né? Não, nós temos um potencial muito maior, nós vamos alcançar muito mais, muito mais. Nós poderemos ser espíritos crísticos, assim como Jesus. E Jesus ainda está evoluindo, né? Nesses mais de 2000 e poucos anos que ele passou aqui, ele ainda continua, prossegue evoluindo. E existem outros Cristos planetários, outros Cristos, enfim, de sistemas solares diversos. Então existem seres, sim, como o Chico Xavier já deixou claro, né? Outros Cristos ainda mais evoluídos que Jesus, para a gente pensar o tanto que a gente ainda pode alcançar, né, na nossa evolução. E dito isso, né, é que nós chegamos a esta conclusão de que a salvação não pode ser entendida como um momento definido, né, em que nós seremos arrebatados, levados ali para o céu, sem mérito para isso. Só porque nos dizemos cristãos, ou porque nos dizemos espíritas, ou porque somos. Isso é pensar que existe um favoritismo, né, que existem privilegiados. É evidente que Deus, que é bondade divina e justiça suprema, jamais teria favoritos. Será que os indígenas, os silvícolas, que jamais nem ouviram falar de Jesus, estariam fadados aí para o inferno? Queimar lá? Nunca, não teriam condições nunca de fulgurar entre os anjos do céu? Ou muçulmanos, né, que por vezes, até pela região que nasceram, não tiveram contato. E aqueles que vieram para a Terra, que viveram antes de Cristo vir para a Terra, né? Nós sabemos a história dividida em antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de Cristo existiram inúmeras civilizações. Todas elas foram todas para o inferno, direto. Não, né? É evidente que não. Então, também não é verdadeiro. Agora, é claro que a maioria dessas vertentes religiosas que acreditam, que dizem, né, que aquele que acredita que reconhece Jesus como seu Salvador será salvo, é evidente que essas pessoas, elas realmente passam a se comportar de outra maneira. Elas passam como aceitam Jesus como seu Salvador, passam a tentar viver de acordo com isso, de acordo com a doutrina. Nós sabemos, nossos irmãos evangélicos, eles são pessoas que realmente transformam suas vidas e tentam seguir de maneira reta suas vidas, seguindo os ensinamentos de Jesus. Então, efetivamente, que pessoas que se tornam pessoas melhores, é isso que nós estamos buscando em todas as religiões. E é isso que realmente pode fazer diferença, não é? Numa situação dessa. Mas, então, o Espiritismo trouxe essas novas luzes para esse entendimento, né? Dilatando a nossa compreensão. E nós sabemos, então, que não é possível alcançar a angelitude, figurar entre anjos do céu, ou seja, né, nessa visão de paraíso, em apenas uma passagem na Terra. Não é possível. Né? Nós temos o processo, assaltos na evolução, o processo evolutivo. Ele tem fases e nós temos que atravessar todas elas. Nós temos que crescer, que aprender. Isso se dá aos poucos. Tanto que vejam que não é possível, né, na questão nem intelectual nem moral, que em apenas 70, 90 anos a gente alcance uma evolução tal que a gente possa se igualar a Jesus. Claro que temos exemplares, seres que passaram por aqui que mostraram uma evolução muito grande, né, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, enfim, né, Francisco de Assis, mas nós temos essa concepção, né, dentro do Espiritismo, nós sabemos que isso não foi fruto de apenas aquela existência, que eles já vêm evoluindo, né, há muito mais tempo. São seres de maior grau evolutivo que vieram passar por aqui por um período para também nos auxiliar no nosso crescimento, para trazer mais exemplos bons para que a gente possa seguir. Então, que mais que eu trouxe aqui para a gente conversar? Vamos passar já aqui, então, para o segundo parágrafo, né? Em que
Emmanuel, ele diz, então, ó, ele assinala, não só no segundo parágrafo, mas nos próximos, segundo, terceiro e quarto parágrafo. Ele assinala que, vejam, como que não é verdadeira essa concepção de que apenas que Jesus, apenas a presença de Jesus aqui, ou que a gente aceite Jesus como nosso Salvador, enfim, que isso não vai nos fazer nos transformar de um dia para a noite, que ele esteve aqui na Terra. Quando ele esteve, ele veio aqui encarnado na Terra. As pessoas que conviveram com ele não tiveram essa transformação repentina e de um dia para a noite se transformaram, né, de seres ignorantes, rústicos, rudes, em anjos. Não. Ele passou por aqui, todo o período que passou, mostrou seus exemplos, conviveu com diversas pessoas, privou do convívio com eles, tomava café da manhã com uns, almoçava com outros, jantava, orava, enfim, pegava o barquinho, pregou por diversas dessas pessoas, curou muitos deles, inclusive aqueles que foram curados, os que foram curados, voltaram a adoecer, a maioria deles, por quê? Porque ele dizia, vá e não torne a pecar. E o que eles faziam? Tornavam a pecar, tornavam ao que eram antes, né, de serem curados, ou até pior, né, muitas vezes a cura fez com que eles, agora não preciso mais seguir Jesus, não preciso. Sim, muitos deles então voltaram a adoecer. E, como Emmanuel diz, romanos continuaram sendo romanos, né, buscando poder, buscando conquistar povos, né, os egípcios voltaram aqui à decadência, senhores continuaram sendo senhores, escravos continuaram sendo escravos. Não houve assim uma alteração fantástica, tanto que Jesus foi crucificado, mas Jesus foi perseguido e crucificado, condenado ali, inclusive muitas das pessoas que privaram do seu convívio, que foram curados, estavam lá gritando para salvar Barrabás, para que Jesus fosse crucificado. Então as pessoas não se transformaram assim, como que um passe de mágica. Tudo a mostrar, não existe. Não existe esse passe de mágica, não é? Não existe. Então, será que faria alguma diferença se realmente, como algumas religiões pregam, que Jesus voltasse à Terra, que ele fosse voltar aqui para fazer e para ter esse momento, né, da separação do joio e do trigo, de separar os bodes das ovelhas, enfim, que tivesse esse momento crucial do julgamento final? Não haveria muita outra alteração, também não haveria essa mudança fantástica se ele voltasse aqui. Né? Talvez fosse decepcionante, porque a natureza não dá saltos. O que ele precisou fazer, ele já fez quando ele veio, que foi lançar a semente. Né? É isso que ele fez, lançou a semente. E essa semente, ela faz 2000 anos que ela está ali, primeiro por um período ficou lá, escondidinha, debaixo da terra, né? Até sufocada, às vezes a gente achou que ela não ia crescer, que aquela semente ó, não ia. E, de repente, não é que foram regando, regando, o sol foi brilhando, e a sementinha começou a germinar, e a gente foi cuidando dessa sementinha, desse germe inicial, das primeiras folhinhas, e a planta começou a crescer, crescer. Estamos nós aqui, né? Já mais amadurecidos, alguns já dando frutos, né? E temos potencial para crescer muito mais, para ser árvore frondosa, né? Com raízes muito fortes. Mas foi tudo um processo, foi de pouco a pouco que nós demos esses passos. Já faz mais de 2000 anos que ele esteve aqui, que ele lançou essas sementes. E agora que a gente está começando, né, a ver plantinha, a ver plantinha. Então, o trabalho dele foi esse. E será que isso seria salvar? Né? Porque disse que é verdade, ele veio aqui para salvar os pecadores. Então, de que modo? De que modo ele veio salvar os pecadores, né? Então a gente pensa que salvar, tá? Isso a gente tira do significado mesmo da palavra, significado, no dicionário. Indo no dicionário, o que é salvar? Salvar significa
livrar da ruína ou perigo, libertar, entre outros, né? Peguei aqui os significados mais interessantes, ou que mais tenham relação com o que a gente está estudando. Então, significa livrar da ruína, do perigo, salvar. E o convite que é feito aqui hoje por Emmanuel, pelo próprio título da lição, é salvar-se. Então, não é salvar o outro, é para nós salvarmos a nós mesmos. Então, é para que a gente aprenda aqui, ó, nessa lição, a livrar a nós mesmos da ruína, do perigo, para que nós libertemos a nós mesmos. Salvar-se é, portanto, um exercício. E é um exercício diário, exige esforço, exige prática, exige trabalho. É algo individual. Por isso que é salvar-se. Nós temos que fazer esse trabalho. É um trabalho individual, um trabalho conosco mesmos. Nós temos, para nos salvar, nós temos que trabalhar em nós. Fazer esse trabalhinho que é difícil de melhoramento, o trabalhinho da reforma íntima que a gente tanto conversa, não é? Na casa espírita. Então, é algo que dá trabalho, sim. A gente evolui, como já dizia, né, Chico Xavier, desidratando, que é ou chorando, né, lágrimas, passando pela dor, isso, pelo suor. É sempre desidratando. Suor que indica trabalho. Trabalho, se a gente quer evoluir, se a gente quer nos salvar da ruína, se a gente quer se libertar, a gente precisa trabalhar. Não vai ter milagre. Não vai ser só vir com crachá escrito espírita que a gente está salvo e vai parar lá com os anjos. Não é só ir com crachá escrito cristão. Ah, pronto, está salvo. Não. Então, alguns, né, amigos, irmãos nossos de outros ramos religiosos, eles acreditam nisso até por conta, dizem que porque Jesus, quando foi crucificado, ele estava lá ao lado de dois ladrões. E ele disse a um dos ladrões, né, que em verdade vos digo, hoje estará no reino do céu. E eles interpretaram isso como ele se arrependeu ali, naquele momento ele foi salvo. Né? Quando nós sabemos que não é exatamente isso. O Divaldo Pereira Franco até costumava falar que houve um erro ali, um erro de pontuação, que a gente faz essa interpretação porque a pontuação está no lugar errado. Ele dizia assim, claro que sempre com bom humor, Divaldo era muito bem-humorado, né? Ele dizia que os nossos irmãos evangélicos liam assim, em verdade vos digo, vírgula, hoje estará no reino do céu. E que nós fazemos a leitura assim, em verdade vos digo hoje, vírgula, estará no reino dos céus. Estaremos todos estaremos, mas não sabemos quando, não sabemos quando. Né? É algo que depende de nós, do nosso esforço próprio. Não há mágica. Né? Nós precisamos realmente trabalhar. O problema é que nós temos dois defeitos, né? Bem grandes e graves. Um é o imediatismo, a gente quer tudo para ontem. A gente não tem paciência, né? A gente quer as coisas. Eu quero emagrecer? Não quero emagrecer, não quero ter que fazer dieta, eu quero ser emagrecido, né? Eu quero passar no vestibular, num concurso público, mas eu não quero estudar horas e horas por dia para isso. Não, eu quero que me passem. Né? Eu quero lá, no momento que eu for soprar a velhinha do aniversário, pensar, quero passar, sopro e pronto. O meu desejo será realizado. Né? De que é o gênio da lâmpada. A gente vai esfregar e fazer 3 desejos. E vai ser. Quero emagrecer. O outro, eu quero passar no concurso. E o outro, eu quero ser salvo. Eu quero ir para o reino dos céus. Isso está errado. Não é assim que as coisas funcionam. Isso faz parte da nossa humanidade, é um dos vícios que nós precisamos melhorar. Né? Querer as coisas de mão beijada, sem esforço pessoal. A gente quer que os outros ainda façam por nós. Né? Nós não queremos, mas não tem mérito. Não tem mérito. Por isso que a evolução é algo que depende de nós. Nós somos artífices da nossa própria evolução.
E aí que está a beleza. Olha, Deus nos deu livre-arbítrio, Ele deu para nós as ferramentas para que a gente mesmo, depois chegando lá no final, a gente fale, olha, fui eu mesmo que fiz, eu consegui tudo isso, eu completei todos os degraus. E aí é muito mais legal, muito mais bonito quando a gente vê o nosso próprio mérito nas conquistas. É muito mais valioso quando a gente fez por onde. Né? Um professor chega para a gente falar, não precisa nem estudar, vai lá, só coloca seu nome que eu te dou 10. Às vezes a gente com esse imediatismo, com esses nossos vícios, né? Às vezes a gente acha que legal, olha, não vou contar para ninguém, o professor já vai me dar 10. Mais uma hora, cai a ficha, e a gente pensa, puxa vida, por que será que ele falou isso para mim? Será que eu não acreditava que eu era capaz de conseguir sozinho tirar esse 10? Né? Deus não é assim, Deus não é esse professor, ele acredita em nós, no nosso potencial, afinal de contas, ele que nos criou, ele sabe que nós temos potencial, né? Poder ser deuses, né? Aliás, sois Deus, poder fazer tudo que eu faço muito mais, Jesus já disse. Então, nós temos dentro de nós a chama divina, nós temos todo o potencial. Basta, então, nosso próprio esforço para que a gente atinja tudo o que está previsto para a gente alcançar, né, todo esse trajeto evolutivo que nós temos à nossa frente. Né? Vai ser muito legal quando a gente chegar e atingir, olhar para trás e falar, nossa, fui eu mesmo que fiz tudo isso acontecer. Eu trabalhei por isso. Foi com o meu esforço, com a minha dedicação, com o meu suor. Né? Então não tem tanto valor quando outro faz por nós. E mais, né? Não tem aprendizado. Não tem aprendizado nenhum. Se alguém fala para mim, olha, pode deixar, vou dar seu nome aqui, que eu vou lá e faço a prova do Enem para você. Aí vai com o documento falso, vai com o meu documento, chega lá como Daniela e passa. Que bonito, né? Aliás, esses tempos eu vi um vídeo, era parecido com isso. Uma pessoa, uma moça, que foi fazer essas provas, maratonas, né, de corrida, e o coach dela que foi com o número dela e passava nos radares, não sei como é que funciona, porque eu não corro. Mas enfim, mas alguém flagrou, pegaram, né? E aí ela acabou, porque tinha subido até no pódio, chegou a subir no pódio, mas depois foi caçado. Porque não foi ela quem correu, tem graça. Tem graça a gente ganhar uma medalha, não foi você que correu. Tem graça, né? Alguém ir lá e fazer a prova por nós. Não tem. Né? E a gente não aprende nada. Se for assim, a gente não aprende. Eu estou melhor na corrida? Eu já estou conseguindo aumentar o meu pace, como eles falam, ou eu estou batendo recordes, né? Ou no concurso eu sei realmente todo aquele conteúdo. Eu aprendi ou porque alguém fez? Não tem aprendizado. Então nós precisamos ser nós mesmos para que a gente aprenda. Porque se nós queremos ser anjos, os anjos eles não são feitos de cristal, não, eles não quebram à toa. Eles são feitos de diamante, algo que é forjado ali, olha, né, com dificuldade, né, no fogo. Então, eles sobrevivem a tudo, porque eles têm capacidade inclusive, já, tanto que aprenderam que eles já vêm aqui para nos ajudar, para nos auxiliar. Então, para ensinar, que é o próximo caminho, né, que vem dito aqui, vai ser falado aqui mais à frente no texto. Então, para que a gente possa atingir a finalidade, né? Nós estamos aqui encarnados com dupla finalidade, nos melhorarmos e auxiliar na obra de Deus, né? Como co-criadores. Todos nós temos essa dupla função na nossa evolução. A gente precisa evoluir, né? Nos melhorar, aprender em moralidade e em intelecto, para que um dia nós sejamos capazes de exercer a nossa função dentro da criação, né, como Jesus, que foi engenheiro do nosso, criando aqui, ó, fazendo o nosso planeta Terra, cuidando aqui para que essa massa que foi desprendida do Sol se transformasse nesse planeta que nós somos, que existe, que nós habitamos, né?
E ele cuidou de tudo isso por quê? Porque é fácil. Como que não é? Ele tem que ter conhecimento de geologia, de biologia, de tudo. De tudo. Imagine. Então, o que Einstein conhece da física não é nem sei lá, 0,25% do que Jesus conhece de física. Né? Ele é o governador do orbe, ele foi o arquiteto desse planeta. Então, ele conhece muito de tudo, de todas as matérias. Precisou saber química, precisou para que os gases que existem aqui fossem os que nós necessitaríamos para ter vida, não é? Para que a mata existente aqui hoje exista, seja possível, para que todos os seres que estão aqui consigam sobreviver. Né? Conhece de zoologia, de botânica, de tudo. Então nós temos que nos desenvolver, para isso leva tempo, tempo. Então nós não podemos ser imediatistas e nem preguiçosos. São os dois defeitos que nós temos e que nós precisamos extirpar de nós. Não podemos ser preguiçosos, porque salvar-se dá trabalho. É trabalho, porque, como já disse Malcolm, deixa eu ver o nome dele, é difícil de falar, Gladwell, né? Ele escreveu algo a respeito, né, de como atingir excelência, e ele trouxe uma tese de que seriam necessárias 10.000 horas de treino para se atingir excelência em qualquer coisa. Então, quero ser um bom pianista, preciso treinar 10.000 horas no mínimo para ser um excelente pianista, né? Um exímio pianista. Então, Beethoven, com certeza, teve muito mais do que 10.000 horas de treino, de prática no piano. E nós queremos aprender tudo, não é? Nós temos muita coisa ainda para um ser pode aprender. Imagina, olha a amplitude, como é bela a criação, como é alargado o potencial do ser, quantas coisas. Então, podemos aprender a tocar instrumento, mas só no piano tem milhares. Aí nós queremos aprender a tocar então instrumento. Nós vamos, se quiser aprender todos, já conta quantas encarnações vão levar. Aí tá, não quero aprender, não quero aprender a tocar instrumento, quero aprender química, matemática, quero aprender matemática. Puxa vida, mais de 10.000 horas. Quero aprender um esporte, eu quero ser bom. Quantos esportes há? Eu quero ser o melhor no tênis, né? Que é o que eu gosto. 10.000 horas de treino, de prática, para ser, né? Entre os melhores. Isso ainda falando aí só no esporte. Aí eu vou aprender, ter que aprender ainda a natação, o nado sincronizado, basquete, o vôlei. Gente, existem infinitas possibilidades de aprendizado. Isso a gente não devia sentir preguiça, a gente devia se sentir estimulado, é tão legal, porque não dá tempo e às vezes a gente quer e a gente não tem tempo. A gente trabalha, a gente precisa botar comida em casa, então a gente tem uma rotina bastante extenuante, a gente tem os afazeres domésticos, a gente tem a educação dos filhos, não dá tempo de aprender tudo que a gente queria. Daí a gente fica, puxa vida, eu queria tanto ter tempo para poder aprender outra língua, queria ter tempo para estudar psicologia, fazer uma outra faculdade, eu queria. E não dá. E às vezes a gente vai ficar frustrado, não vai, porque existem muitas outras experiências que nós ainda teremos na Terra. Nós ainda teremos muitas oportunidades, porque nós somos seres imortais, de aprender tudo e mais um pouco. Tudo. Então a gente tem tempo. Tempo não nos falta. Tempo não nos falta. Aparentemente, né? Parece. Ai, a vida é curta aqui, é essa existência na matéria. Quantas existências na matéria nós temos? Nós iremos vivenciar, né? Então nós temos tempo, né? Tempo. Vamos nos esforçar, fazer esse esforço diário para fazer essa semente, né? A semente for germinar, crescer, frutificar. Porque Jesus ele veio para lançar essa semente. Essa foi a função. É aí que está o salvar os pecadores. Ele veio trazer o exemplo dele.
Ele veio nos dizer o que era necessário fazer, que condutas nós deveríamos evitar e que condutas nós deveríamos seguir para nos aproximar do Pai. Ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Era para nós seguirmos o exemplo dele, o modelo dele, as palavras dele. Né? E é isso, ele trouxe o ensinamento. Ele era aquele que já tinha salvado, que já tinha feito o aprendizado e que podia vir aqui para nos ensinar. Né? Então nós temos essa função. A gente precisa aprender, a gente precisa nos salvar para, olha, no último parágrafo, salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. Salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Então a gente precisa nos educar em primeiro lugar. Essa é a função, salvar-se. É nos livrar da ruína, para que a gente cresça moralmente, para que a gente cresça intelectualmente, para que a gente possa ajudar os outros. Para daí sim poder ensinar. Por hora, olha para si, porque a gente ainda está crescendo, a gente ainda está aprendendo. Claro que no meio do caminho, o que a gente aprende, a gente já pode, né? A gente tem até a obrigação de transmitir. Né? A doutrina espírita mesmo é algo que é tão consolador, porque a gente aprende aqui, a gente deve transmitir. Né? É algo assim que a gente deve para a doutrina. Mas a gente só pode ensinar caminhos que a gente já percorreu. Então a gente precisa aprender, a gente precisa se melhorar, a gente precisa crescer, a gente precisa fazer a nossa autoiluminação. Nós precisamos nós fazermos essa elevação, né, das trevas para a luz. Primeiro de nossa parte, para que a gente possa até ter mais serventia, para que a gente possa servir mais a Deus de uma maneira melhor, claro, né? Quando a gente vai contratar alguém, a gente pega quem não tem nenhuma experiência ou a gente vai querer, né, um profissional já gabaritado, experiente, com expertise. Claro, né? Então, a gente precisa ser bons servidores. Para isso, a gente precisa nos melhorar. Nós precisamos nos melhorar. Né? Fazer esse trabalho dentro de nós. Dentro de nós. E Jesus trouxe a lição, ele deixou a lição. Está lá, o evangelho dele já nós conhecemos. Não podemos negar que nós conhecemos. É só quem conhece o evangelho de Jesus que irá se salvar? Nós já falamos sobre isso, claro que não. Né? Jesus mesmo, como governador do orbe, enviou diversos missionários aqui para a Terra para ensinar as mesmas coisas. Então, nós temos lá Buda, Confúcio, Maomé, né? E de inúmeros outros matizes religiosos que tiveram missionários, que falaram de outras formas, com outra linguagem, mas que veio ensinar a mesma coisa. O que? O que Jesus veio nos ensinar? O que foi essa lição? No que se resume todas as leis e todos os profetas? A Bíblia é enorme, nós sabemos. Mas tudo pode ser resumido em uma sentença. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo está resumido nisso, nessa máxima. Que Kardec também, né, resumiu que fora da caridade não há salvação. E nós sabemos que caridade, em muitas traduções, é traduzida como amor, né, tanto na carta de Paulo aos Coríntios, né, que se não houvesse amor ou caridade, nós temos essas duas traduções. Né? Não adianta falar a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor, nada seria. É aí que está a lição. E é possível aprender o amor na sua plenitude nessa existência? Não, nós estamos aqui 2000 anos fazendo esse trabalho, fazendo essa sementinha germinar. A gente ainda dá aquelas escorregadas. Nós ainda não aprendemos a ter o amor universal. A gente ama mais o que tem nosso sangue, a gente ama mais os que são nossos compatriotas, né? Acreditando que tem alguma diferença, então aqueles que moram aqui com a gente no Brasil. Eu amo mais os que moram aqui na minha cidade do que os na outra cidade, eu amo mais os meus vizinhos, eu amo mais os meus amigos próximos. Né?
a gente ainda não aprendeu o amor universal que Jesus veio nos ensinar. Mas nós estamos caminhando. E nós sabemos, pelo menos, né, o que é que nós temos aqui para trabalhar, o que nós precisamos praticar. Praticar. Tudo é questão de prática. Né? Para o piano, 10 mil horas de prática. Para o amor, para desenvolver o amor e as virtudes, também precisa de prática, muita prática. Né? A gente precisa de um personal trainer, um personal trainer para desenvolver musculatura espiritual. E como é que a gente faz isso? Né? Como é que se treina? Não é algo, não vai ter uma faculdade para isso, não é? Quantas horas eu vou ler por dia? Não, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos diários, é no nosso dia a dia, né? Então, a gente entra lá no ônibus, vê uma pessoa idosa, a gente se levanta, cede o lugar, a gente vê que tem alguém, uma situação de pressa, tá, a gente percebe que a pessoa está muito ansiosa, muito nervosa, cede o lugar na fila. Quantos de nós faz isso? Fala, eita, vai, volta lá, né? Claro que tem aqueles que não estão com necessidade nenhuma, mas quando a gente percebe que realmente é algo, por que não? Por que não? Tem histórias maravilhosas, uma história linda que me lembrei aqui agora, falando de fila, que contam, né, que uma mãe tinha perdido seu filho, tinha praticado suicídio, e ela, desesperada, foi ver Chico Xavier, né, procurar por uma notícia, quem sabe receber uma carta consoladora. E existiam senhas, né, senhas para poder participar, era muita gente que procurava. E ela chegou, e quando ela chegou, chegou com sim, muita antecedência. Foi para lá de madrugada, ela conseguiu a primeira senha de número 1. E ela estava lá, aguardando, né? Quando chega uma mãe desesperada, tinha perdido. Agora eu posso falar mentira, hein? Porque eu posso me enganar. Não eram 2 ou 3 filhos, todos de uma vez num acidente. E ela estava desesperada, assim, completamente perturbada. A dor era muito grande, muito grande. E ela chegou e não tinha mais senha, já tinham sido distribuídas todas as senhas. E essa senhora pensou, puxa vida, né? Essa mulher perdeu 3 filhos, eu perdi um. O meu escolheu ir, foi pela porta do suicídio dela, puxa vida, um acidente. Cedeu a ficha dela de número 1, que ela chegou lá para pegar essa senha de madrugada. E ela cedeu. Mas ficou lá toda a reunião, enfim. E qual não foi a surpresa dela quando na reunião ela recebe? Aliás, ela não ficou, né? Porque ela não tinha senha. Acho que ela voltou pro hotel. Me lembrando mais da história, ela voltou pro hotel e ela foi chamada. Ligaram para ela participar da reunião. E ela até estranhou como que encontraram ela, né? Como é que encontraram e ela recebeu uma ligação chamando ela para participar da reunião. E ela foi para a reunião e a surpresa dela quando ela não recebe uma comunicação. E é explicado que elas, pelo próprio espírito do filho dela, que ele não tinha condições de estar ali naquele dia, que ele não ia se comunicar. E que ele só foi chamado, que ele veio um clarão, que espíritos iluminados vieram buscá-lo para dar essa comunicação, pelo merecimento daquela mãe, que cedeu o lugar dela para outra mãe, que estava em situação de desespero, de sofrimento, de dor. Olha, e nós podemos fazer isso no nosso dia a dia, né? A gente pode ser intermediário, né? Dos espíritos, dos nossos guias e mentores, se nós tivermos olhos de ver, ouvidos de ouvir, deixarmos ser inspirados. Então a gente pode ajudar as pessoas no dia a dia. Nós podemos ser mais tolerantes com as pessoas que têm opiniões diversas da nossa, que pensam de uma maneira diferente. Nós podemos ser mais pacientes com os nossos familiares na nossa casa, não é? Tem inúmeras maneiras da gente servir no dia a dia e sermos melhores. Não é só fazendo grandes
enfim, campanhas, participando, criando instituições de caridade, ou claro que tudo isso é bem-vindo, mas nós podemos nos esforçar a sermos melhores no nosso dia a dia. É o que disse também Kardec, ser melhor hoje do que eu fui ontem, né? Do que eu fui ontem, e que eu seja amanhã ainda melhor do que eu estou sendo hoje. É um caminho, né, a seguir, a percorrer, melhorando de pouquinho em pouquinho. Se a gente for treinando, se a gente for, né, se dedicando, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. A meta é que ninguém passe por nós e saia do nosso convívio, do contato conosco, se sentindo pior. Isso é inaceitável. Que a gente deixe a pessoa se sentindo melhor, que a gente entre em discussões, que a gente rebaixe alguém, humilhe, não é? O contrário, nosso objetivo é que todos que tenham contato conosco possam sair melhores, se sentindo melhores. Que a gente, de alguma maneira, possa significar assim, algo em termos de melhoramento na vida de alguém. Né? Que a gente possa, todo mundo que passar por nós, que tiver convivido conosco, se sinta que de alguma maneira a gente auxiliou em algo, que a gente fez o dia mais alegre, o dia mais feliz, que a pessoa saia mais animada, pelo menos mais soerguida nas suas dores, mais compreendida, não é? Algo assim. Essa é a meta. E nós podemos fazer isso de inúmeras maneiras. Inúmeras maneiras. Então, que a gente, essa tarefa de todo dia, né? Não cair, né? Porque é livrar-se da queda. Então, não praticar o mal de maneira alguma, né? Vencer o egoísmo, a vaidade, a preguiça, então, né? Esses sentimentos mais baixos, o orgulho. Isso é tarefa para todo dia. Tarefa para todo dia. E tentando, né, ser pessoas melhores, sermos mais compassivos, sermos mais pacientes, sermos mais benevolentes para com as pessoas. Essa é a nossa, essa é a lição que Jesus plantou e por isso ele veio salvar os pecadores. Porque sem essa lição de Jesus, nós não teríamos esse material suficiente para fazer esse trabalho dentro de nós. Então foi ele que mudou a paisagem do mundo quando ele nos ensinou que nós devemos amarmos uns aos outros, que nós devemos tratar aos outros da maneira como nós gostaríamos de ser tratados. Nós devemos amar até os nossos inimigos. Que a lei não era olho por olho, dente por dente, não. Era perdoar 70 vezes 7. Ele deu todo esse material. Ele deu o material que era necessário. Agora basta que a gente exercite, que a gente passe a praticar. E aí sim, né, nós seremos salvos. Mas é quando nós nos tornarmos esses seres angelicais, seres crísticos, que nós tivermos feito a lição de casa, que nós tivermos nos melhorado. Isso vai levar tempo, mas nós temos tempo. Nós temos muito tempo, né? E eu trouxe para finalizar, que já está chegando no final do nosso tempo, esse livro é este, Contos e Apólogos. Eu adoro esses livros de Humberto de Campos. Aqui ele ainda estava usando o nome, né, de Irmão X, ainda usava esse pseudônimo. Os que eu mais gosto são Cartas e Crônicas e Contos e Apólogos. São livros ótimos, também excelentes para Evangelho lá, leitura diária. E esse eu trouxe um texto, vou tentar ler porque meu óculos quebrou. Vou tentar ler, colocar, espero que não caia a lente, está quebrado. Eu vou ler ele assim, pulando trechos, porque a leitura seria muito longa, tá? Então eu vou ler assim, meio que resumidamente, ainda assim vai ser um pouquinho longa. É o capítulo 40, acho que é o último, chama Nos Domínios da Sombra, deixa eu ver se é o último mesmo. É, Nos Domínios da Sombra. E olha que conto interessante. Diz assim, que havia uma compacta assembleia do Reino das Sombras. Claro, é um conto, né? Vamos esquecer que isso é um conto. Então, estava lá no Reino das Sombras
poderoso soberano das trevas diante de milhares de falangistas da miséria e da ignorância. E ele então explica o motivo da grande reunião ali das hostes infernais. Ele diz assim: o espiritismo com Jesus, aclarando a mente humana, prejudicava os planos infernais. Que fazer para conjurar o perigo? E pediu para que os seus assessores apresentassem sugestões. Depois de alguns momentos, ergueu-se o comandante das legiões da incredulidade e falou: procuremos veicular a crença de que Deus não existe e de que as criaturas viventes estão entregues a forças cruéis e fatais da natureza. Ele queria pregar, então, a incredulidade, fazer com que ninguém acreditasse mais em Deus. O maioral das trevas, porém, objetou desencantado: o argumento não serve. Quanto mais avança nos trilhos da inteligência, mais reconhece o homem a paternidade de Deus, sendo atraído inelutavelmente para a fé ardente pura. Não vai adiantar. Essa tese não vai dar certo porque o ser humano está inteligente, ele já se deu conta de que Deus existe, que não tem como explicar tudo se a gente não acreditar que há uma inteligência regendo todo o universo. Aí levantou-se o orientador das legiões da vaidade e opinou: espalharemos a notícia de que Jesus nada tem a ver com o espiritismo, que as manifestações dos desencarnados se resumem num caso fisiológico para as conclusões da ciência, e desnorteando os profitentes da renovadora doutrina, faremos com que gozem a vida no mundo, como melhor lhes pareça, sem qualquer obrigação para com o Evangelho. Então ele queria fazer pela vaidade tirar Jesus da parada, para que a gente não tivesse mais nenhuma vinculação com Cristo, com os ensinos evangélicos, que a gente fosse só para o cientificismo da doutrina, né? Existiu bastante gente que debandou, não é, do espiritismo mesmo, criou outras doutrinas, trabalhando apenas a parte da fenomenologia, da mediunidade, do desdobramento, né? E deixando isso só a cargo da ciência e apartando ela do lado religioso, né, de Jesus. O Rei das Sombras anuiu, complacente. Sim, essa ilusão já foi muito importante. Contudo, há milhares de pessoas despertando para a verdade, na certeza de que as portas do sepulcro não se abririam para os vivos na terra sem a intervenção de Jesus. Ou seja, essa ideia também não era ideal. E o diretor das falanges da discórdia pôs-se em pé e disse: sabemos que a força dos espíritas nasce das reuniões em que se congregam para a oração e para o aprendizado da vida espiritual. Assim sendo, assopraremos a cisânia, separá-los-emos uns dos outros com o invisível bastão da maledicência. Chamaremos em nosso auxílio os polemistas, os discutidores, os carregadores de lixo social e os fiscais do próximo, os examinadores de consciências alheias. Assim, os irmãos em Cristo saberão detestar-se uns aos outros, com sorrisos nos lábios, inutilizando-se para as obras do bem. O chefe satânico, todavia, considerou: isso é medida louvável. Contudo, necessitamos de providência de efeito mais profundo, porque sempre aparece um dia em que as brigas e os desacordos terminam com os remédios da humildade e com o socorro da oração. Então, ele achou que era boa ideia, mas ainda não era assim, o ideal, porque eles brigam sim, mas daqui a pouco eles se acertam, né? Eles se acertam, alguém intervém, um pouquinho mais iluminado, a oração, a humildade acaba fazendo com que eles revejam o conceito e voltem a reinar, volta a reinar a paz. E nessa altura, ergueu-se o condutor das falanges da desordem e disse: se o problema é de reuniões, conseguiremos liquidá-lo em 3 tempos. Faremos o horário das reuniões coincida com os lançamentos de filmes, com festividades domésticas, improvisaremos tentações determinadas para os companheiros que possuem maiores deveres e responsabilidades nas assembleias.
Organizaremos dificuldades para as conduções e atrairemos visitas afetuosas que cheguem no exato momento da saída para os cultos espíritas cristãos. Tumultuaremos o ambiente nos lares, escondendo chapéus, bolsas, carteiras, chaves, para que os crentes se tomem de mau humor, desistindo do serviço espiritual. O soberano das trevas mostrou larga satisfação no semblante e ajuntou: sim, isso é precioso trabalho de rotina que não podemos menosprezar. Entretanto, carecemos de recurso diferente. Aí o responsável pelas falanges da dúvida ergueu-se e disse: as reuniões referidas são sempre mais valiosas com o auxílio de médiuns competentes. Buscaremos desalentá-los e dispersá-los, penetrando a onda mental em que se comunicam com os benfeitores celestes, fazendo-lhes crer que a palavra do além resulta de um engano deles próprios, obrigando-os a se sentirem mentirosos, palhaços, embusteiros e mistificadores, sem qualquer confiança em si mesmos, para que as assembleias se vejam incapazes e desmoralizadas. O mentor aprovou a alegação. Indiscutivelmente, o combate aos médiuns não pode desmorecer. Precisamos, no entanto, de providência mais viva, mais penetrante. Foi então que o orientador das falanges da preguiça se levantou, tomou a palavra e falou respeitoso: ilustre chefe, creio que a melhor medida será recordar ao pensamento de todos os membros das agremiações espíritas que Deus existe, que Jesus é o guia da humanidade, que a alma é imortal, que a justiça divina é indefectível, que a reencarnação é uma verdade inconteste e que a oração é uma escada solar reunindo a terra ao céu. O soberano das sombras, entre espanto e ira, cortou-lhe a palavra, interrompendo e interrogando: aonde pretende chegar com semelhantes afirmações? O comandante dos exércitos preguiçosos acrescentou sem perturbar-se: sim, diremos que o espiritismo com Jesus, pedindo às almas encarnadas para que se regenerem, buscando o conhecimento superior e servindo à caridade, é de fato o roteiro de luz. Mas que há tempo bastante para a redenção, que ninguém precisa incomodar-se, que as realizações edificantes são não efetuadas numa existência, podem ser atendidas em outras, que tudo deve permanecer agora como está no íntimo de cada criatura na carne, para vermos como ficarão depois da morte, que a liberalidade do Senhor é incomensurável e que todos os serviços e reformas da consciência, marcados para hoje, podem ser transferidos para amanhã. Desse modo, tanto vale viverem no Espiritismo como fora dele, com fé ou sem fé, porque o salário de inutilidade será sempre o mesmo. O Rei da Sombra sorriu, feliz, e concordou. Até que enfim descobrimos a solução. De todos os lados ouviam-se risonhas exclamações. Bravo! Muito bem, muito bem. Vejam que perigo. Nós podemos acreditar em tudo isso, ter a semente de Jesus já aqui dentro de nós, na nossa consciência, conhecemos todas essas verdades, mas ficar preso na preguiça de fazer o trabalho que nos compete, de trabalhar em nós mesmos, trabalhar pelo nosso crescimento, deixando isso para depois. Para essa encarnação não dá mais, vou deixar para a próxima. Isso eu não consigo nessa encarnação, isso aí vai ficar para a próxima. Né? Nós temos esse, às vezes, tom de brincadeira, mas a gente faz isso na verdade. Isso é o pior foi a ideia ali do mestre das falanges da preguiça. E aprovado por todos. É, assim, pior das nossas armadilhas. É uma armadilha. Porque a gente aí não faz nada. Né? A gente passa por aqui sem realizar aquilo que nos competia. Sem fazer o melhoramento que nos competia fazer. A gente quer mesmo, né, ser salvo. A gente quer mesmo ter lugar entre os anjos do céu. A gente quer ter um lugarzinho no reino do céu, no mundo ditoso.
né? Está nas nossas mãos. Seguimos esses ensinamentos hoje, iniciando a construção do reino de Deus dentro de nós, hoje, trabalhando para vencer os nossos vícios, hoje, ou, como disse Jesus a Publio Lentulus, né, que nós sabemos, o nosso querido Emmanuel, está em seu querer, seguir-me agora ou daqui a milênios. Nós já estamos aqui, 2000 anos batendo a cabeça. Vamos fazer esse trabalho hoje? Vamos começar, pelo menos, esse trabalho hoje? Não vamos deixar procrastinar, deixar isso para daqui mais 2000 anos. Mais 2000 anos de dor, de sofrimento, em mundos, né, de infelicidade e dor. E que Jesus nos abençoe a todos e nos auxilie nesse propósito de renovação, de crescimento, de iluminação espiritual. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigada pela paciência de todos. Um grande abraço.